Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdio, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha Podcast é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, resenheiro, conversador, essas coisas todas que eu falo toda hora, essas palhaçadinhas todas que eu falo toda hora. E hoje, antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu vou fazer aquele dever de casa que eu faço sempre pra você, bicho. Pô, você tá inscrito na Sua Resenha? Cara, ajuda a gente a crescer, ajuda a levar o nosso conteúdo, pô, pra mais pessoas, tá? Esse conteúdo de hoje, você vai pegar ele e vai compartilhar com todo mundo que você conhece, que torce pra quem? Pro Vasco da Gama, Vascão da Colina, Vascão de São Januário, de Roberto Dinamite, de Edmundo, de Romário, Vasco da Gama, maravilhoso, grande, que é o time do meu pai, que, aliás, o meu pai faz aniversário 13 de abril, que é aniversário de quem? Roberto Dinamite. Então, se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui no nosso canal, pega esse conteúdo e compartilha com a família vascaína em peso, inclusive em peso, inclusive todo mundo. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, vamos lá. O nosso Instagram é Só Resenha Podcast, Só Resenha Podcast. O nosso TikTok, o Kawaii, é Podcast Só Resenha. E o nosso Facebook, eu tô no Facebook, meu Facebook cresce pra cacete, sabe como é? É o Só Resenha, não tem podcast nem antes nem depois, é só resenha. Por quê? Porque lá eu boto muitos conteúdos por dia. Você tem uma noção de como tá o programa, cai aqui no YouTube e assiste o programa na íntegra, tá legal? Então aqui vamos preparar para bater um papo de alto nível sobre Vasco da Gama, Vascão da Colina, Vascão de São Januário. Você sabe que eu adorava cobrir Vasco, mas deixa eu apresentar os caras aqui, como eu já conheço, eu já fui conversando, mas tem os protocolos. Deixa eu apresentar os caras aqui. Zé Colmeia, meu querido Gustavinho. Seja bem-vindo, Gustavo. Gustavo tá estreando o garoto, né? Tá estreando. Tu tá inserindo o Gustavo nesse rolê agora, né? Ali, acanhado, tímido. O Gustavo dentro do Vasco é uma referência. No mundo São Januário, no mundo Maracanã, setor sul, o Gustavo é uma figura ímpar do Vasco, que tem uma parte gloriosa da história do Vasco, que ele sempre teve à frente da maior torcida organizada do clube, a Força Jovem, foi presidente. E eu conheci o Gustavo, em 2000 eu trabalhei no Vasco, mas antes disso, o Gustavo sempre lutando pelas coisas do Vasco e tal. Mas na época que eu tava lá com o Romário, a guerra era foda. O Gustavo, volta e meia, tinha umas resenhas, ele falava, esse maluco aí... Aí ele chegava com a galera, meu irmão, via com aquelas famílias. Aí ele, qual é o papo? O meu primo era o Cebola. Aí o Cebola falava, meu primo é Vasco pra caramba, Livi e tal. Aí tinha o Zona Sul, tinha a galera toda da Força. Era Marcelo Zona Sul, né? Marcelo Zona Sul. E aí, vinha o Igor Souto, Caveira, a galera toda... Mas, a gente sempre foi... E hoje, a gente assiste a todos os jogos, Hilton. Todos os jogos. A gente tem um canto especial de São Januário e no Maracanã a gente tem um lugar que é só nosso também. E a gente, formou uma grande família que não é mais aquela coisa só da arquibancada. Sim, entendeu? Sim. No Maracanã, a gente busca ir para arquibancada. Mas em São Januário, a gente tem um cantinho ali, que é o cantinho que a gente fala que é longe da política, porque lá naquele meio fica aquele turbilhão de gente ali, com aquela entra e sai, o pessoal da política gosta de ficar no meio. A gente sempre ficou ali, por quê? É o Gustavinho que gosta de beber, jogar pro alto, o Xande Barbosa, André, aí vem o Papinha, né? Nossa rapaziada toda, Marcelo Vital. E aí a gente tem uma verdadeira família que vive Vasco e a gente se ama por conta do Vasco. Por quê? A gente tem um compromisso de vida inteira, de todo jogo do Vasco, de estar junto. E esse cara aqui é meu irmão em Vasco. Amo de paixão, mato e morro por ele. Gustavinho, seja bem-vindo. Participar dessa resenha. Primeiro quero te agradecer o convite, né? A você, ao Zé Colmeia, por estar aqui presente. E falar de Vasco é sempre um prazer, né? Falar de Vasco, acho que o Vasco faz mais parte da nossa família do que a nossa própria família, né? Que a gente já está ali lutando já há bastante tempo. E o Vasco hoje é uma coisa muito importante, como se fosse minha filha. Até agora, a Argentina, eu larguei família, larguei tudo para ir num jogo
Sul-Americana, terça-feira, eu fui lá pra Argentina ver o jogo. Caramba. Ele foi. Guerreiro, né? Então, assim, eu tô lá, eu já sou sócio do Vasco desde 98, nós estamos em 2025. Então, sou sócio do Vasco 27 anos. 27 anos sócio do Vasco já é uma vida, né? Então, assim, eu participei de muitas coisas ali dentro. Sou muito grato a todo mundo ali que já ajudou, que esteve comigo na época da torcida. Agradecer também a época do Eurico ali, muita gente esteve junto naquela caminhada. Foi a época áurea do Vasco, 97 ali até 2000, 2001, que na época o presidente era o Cebola. Eu era líder de família na época. Eu devia... Não lembro quantos anos eu tinha, mais ou menos, mas eu era bem novo. E ali foi o início da minha história ali no Vasco, né? Meu pai, descendente de português, meu avô português, todo mundo vascaíno, roxo. Meu avô veio da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, fugindo da guerra. E desde então todo mundo entrou de sócio e a gente está nessa caminhada até hoje. Estamos na luta defendendo as cores do nosso clube que a gente tanto ama, né? Tu sabe que eu falei que o Vasco é um clube maneiro. Eu cobri o Vasco algumas vezes, né? Inclusive, eu cobri o Vasco no título de 2003, Carioca. Cobri Vasco... Eu era presidente. Inclusive, tu teve algum que procó com ele? Eu já falei pra ele. Não sei, não, com ele não é exatamente. Eu era presidente da torcida em 2003. Época? Marcelinho Petkovic. E aí, isso. 2013 e depois em 2011, na Copa do Brasil. Inclusive, eu tava em Curitiba no jogo contra o Curitiba, que foi... Perdeu, mas ganhou no... Foi 3-2. No saldo de gol. No gol... No gol fora de casa, né? Copa do Brasil. Eu tava... Isso como setorista. Fora, por exemplo, aqui o Leandro Ávila, Luizinho Quintanilha, Alexandre Torres, Ricardo Rocha. Uma galera que pegou ali aquele começo do tricampeonato. Mauro Galvão. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luizinho. Início dos anos 90 ali, essa galera, e é uma época assim, quando eu tava começando no jornalismo, que a gente ia pra São Januário, pô, era maneiro, cara. Era uma época de resenha, tu cruzava com um cara no corredor, ia tomar um café ali, ia pra uma resenha ali. Tinha uma época que o estacionamento era até no São Januário lá dentro, mas tinha uma época que o estacionamento era do outro lado da rua, sabe? Na entrada principal. Ali tem um estacionamento. Tem. E aí tomava ali um negócio... Tinha uma relação maneira com ele. Mas aquele cheiro, o cheiro do café. Você tá o cheiro do café. Café à palheta. Pô, cara, assim, eu não sou Vasco, mas ele é legal pra cacete, assim, um ambiente. Aí a gente aqui conversando com o Luizinho, com o Leandro Ávila, lembrando dessa época, era, quando você fala, família, era uma época muito maneira, assim, eu gostava. São Januário é muito bom. Eu lembro de eu cobrindo o Vasco, não como setorista, mas indo muito a São Januário cobrir Vasco, 97, título brasileiro. Porra, legal pra cacete, aquele time... Porra, fantástico, vai e ganha. Atropela o Flamengo, vai e ganha. Porra, o Campeonato Brasileiro, com o Edmundo jogando pra cacete. São memórias, assim, que quem é jornalista, mesmo que não... Quando você vira jornalista, você não torce mais, né? Porque, claro, Você quer que o teu trabalho aconteça, que aquele time vá à final, que você vier, que você tem história pra contar também, que o teu trabalho aparece. Claro, É meio que jogador, só que o jogador ficar rico, a gente não. O jogador ganha dinheiro pra caralho, a gente não. Então você torce pro time, sabe? Se o time tá chegando, você torce. Pô, maneiro, você tá lá, você viaja e tal. Então a gente tinha muita memória, muita lembrança maneira, assim, de... Meu pai é Vasco, né? Meu pai faz aniversário junto com o Roberto. Então eu cresci com essa rivalidade saudável. Mas vamos fazer um contraponto. A gente tá falando aqui de um Vasco maneiro. Mas eu vou passar a bola para vocês. O Vasco hoje tá maneiro? Bom, o Vasco pra gente vai ser sempre maneiro. Só que hoje, às vezes, a gente reclama que o Vasco tá maneiro demais. Por quê? O Vasco virou uma atração no circuito do Rio de Janeiro. Por quê? É você ter a integração do futebol raiz. É o único estádio que você tem a integração ainda do futebol raiz. O quê? Tu tá do lado de uma favela, entendeu? Você tá ali num estádio raiz... Entendeu? Você tem uma torcida que, embora não ganhe títulos, tá carente de títulos, isso é uma verdade do nosso clube hoje. Mas, porra, a festa ali, porra, é pagode, é rock and roll, é não sei o quê. Isso é legal, é legal. Só que a gente que ama o Vasco, a gente que acompanha a história de conquista, a saga de títulos e...
Porra, o Gustavo sabe, a gente volta e meia discute sobre isso. Porra, termina o jogo, meu irmão. Vasco perdeu, o pagode tá rolando. Aí o Gustavo, porra! Meu irmão, que porra é essa, meu irmão? Onde é que vocês estão com a porra da cabeça? O Vasco acabou de perder. Aí eu tenho que segurar ele. Porque ele, porra, ele quer ir lá e, meu irmão, quer desligar o som, quer quebrar a música. Porque, porra, não existe. Porque a essência que move a gente pelo Vasco é o Vasco grandioso. É o Vasco poderoso. Nunca nós fomos tomados pelo poder do Vasco. Haja visto que esse cara tá aí te dizendo, porra, a gente estava aqui conversando, porra, ele é sócio do Vasco desde 98. Desde 98. 31 de agosto. E nunca teve um cargo eletivo no clube. Eu, Hilton, eu falo isso e tem gente que, porra, me chama de político. Mas tem 2 eleições do Vasco, 2, que eu nem votar eu votei. Na eleição do candidato agora presidente, o Pedrinho, e na eleição do Jorge Salgado. Também não votei. Não votei em nenhuma das 2. Tu acredita nisso? Meu título é 415. Se aparecer qualquer voto lá é porque, entendeu? Furtaram o meu voto, porque eu não votei. Nem online, nem presencial. Então o que me move no Vasco não é a política. O que sempre moveu ele nunca foi a política. Por quê? A gente caiu para a segunda divisão várias vezes. Várias vezes. Porra, todo mundo, isso aí é... Entendeu? Porra, foram 4 quedas, aí teve uma permanência, 5 segunda divisão. Gustavo, estávamos todo jogo ou não estávamos? Todos os jogos. Aí, as pessoas que hoje viram e falam pelo Brasil que ele está reclamando, que ele está fazendo política, que eu estou reclamando que eu estou fazendo política, não dividiram jogo nenhum da segunda divisão com a gente ali assistindo. Jogo nenhum. Então, porra, o que me move não é a política. Porque o Vasco cai e nós estamos lá. Eles não dividem, agora a gente reclama do que está acontecendo e os caras chamam a gente de político. Tem alguma coisa errada. A gente reclama porque a gente vive numa época que o Vasco era grande. A gente está acostumado a bons títulos. A gente estava acostumado a sair de casa e já sabia que era vitória. Porra! A gente ia, qualquer jogo do Vasco, contra o Botafogo, contra o Fluminense, a gente já sabia que o Flamengo era pau a pau, mas a gente sempre dava uma espetadinha neles. Hoje em dia, de 10 anos para cá, de 15 anos para cá, a gente só vem passando sufoco. O torcedor que tem 15 anos hoje, o cara não sabe o que é Vasco. O cara não viveu essa época de Vasco. A gente reclama, não é porque eu quero ser político, eu quero ser alguma coisa dentro do Vasco. Eu reclamo porque eu via coisa boa no Vasco. Eu quero voltar a essa coisa. Quando eu vejo os caras errando, eles têm os acertos deles, têm os erros, como normal isso. Mas tem uns erros ali que não podem ser admitidos. O Vasco hoje está sendo tratado como se fosse uma extensão da casa deles. E tudo que eles reclamavam do Eurico, que o Eurico é mandatário, que o Eurico contrata isso, contrata aquilo, que o Eurico contrata familiar. Hoje em dia, o Vasco, em todos os setores do clube, tem amigos pessoais. Como é que você contrata uma pessoa que você não pode mandar embora? Como você vai cobrar um amigo seu pessoal? Isso eu não estou nem falando do Felipe, não, que o Felipe andava lado a lado com o Pedrinho, com o Edmundo, já na política, mas abrindo mais um pouquinho essa extensão. Você tem lá amigo que veio do Bangu, amigo da rede do futebol, amigo de não sei o quê. Isso não pode acontecer. O scout do Vasco hoje é praticamente todo do Bangu. Sabia disso? E tu tá vendo como é que tá o Bangu? Você tem acompanhado o Bangu? O Bangu foi rebaixado, porque eles tiraram todo mundo do Bangu. O Bangu foi pra 3ª divisão. Você que jogou com o América do Romário semana passada, retrasado, e perdeu, né? É. Eles tiraram todo mundo. Bonita. O corpo médico do Bangu tá no Vasco. Eles tiraram todo mundo do Bangu. São maus profissionais? Não sei. Mas não é sobre isso. Eu acho que, por exemplo, quando ele estava de comentarista, quando ele estava na Globo, ele era o salvador da pátria. Só falavam coisas boas. E quando depois que entrou, ele perdeu a mão com as amizades. Ô, Hilton, ele foi, eu digo ele, o presidente. Ele foi um dos maiores críticos das contratações da 777. Ele chegou ao desplante
de virar desplante, porque depois o que ele fez, entendeu? Ele chegou a falar assim, porra, os caras não querem me ouvir, eu tô aqui para ajudar, tô aqui para somar. Eu sou presidente do clube associativo, eu tô aqui para somar. Eles não querem me ouvir. Agora eu te pergunto uma coisa. E o Gustavo é que vai responder, porque você não tá cobrindo hoje lá. Quando eles estavam de presidente do associativo, tinha viagem, eles não iam. Não iam. O pessoal esquece disso, mas eu não esqueço de nada. Eles não iam. Por quê? Não tem participação no futebol, eu não vou. Então o que é isso? Não tenho participação no futebol, logo não vou. Os caras queriam futebol. O Edmundo deu um depoimento e estava junto com eles. Não sou eu que estou falando, foi o Edmundo. Eles entraram com a intenção já de tirar a empresa. A empresa foi falha? Foi. Mas o processo de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, hoje, é que permitiu a gente entrar com uma recuperação judicial. Porque você não ia entrar com uma recuperação judicial se você não tivesse uma SAF. Concorda? Porque você é uma empresa, então você pede socorro. Só que você pede socorro, o normal é que você tenha o quê? Um investidor do lado. Aí vem o fato do Grego, do Evangelos Marianax, dar uma entrevista lá na Inglaterra para uma TV inglesa de esporte, e ele pega, e não fui eu que falei, porque quando era só eu que falava, o pessoal, pô, o Zé tá tirando. Eu falava, não, pô, eu tenho conversado com o filho dele, com o Milton e tal, pô. Meu irmão, aí ele pega lá, canal aberto, e dá uma... Eu quero comprar a SAF do Vasco no Brasil. Tem que ser... Eu só iria comprar se fosse algo grande. E eu quero o Vasco. Muito pelo filho. E aí, porra, eu tenho meus contatos. Cara, um cara dessa prateleira, só pra te lembrar, foi o cara que chegou agora e bateu o dinheiro e levou 3 do Botafogo. Entendeu? Os 2 gols do Botafogo no jogo passado, ele já levou pro Nottingham Forest. Só fazendo um adendo aqui, Zé, o cara pagou 600 e poucos milhões em 3 jogadores. A SAF do Vasco é 1 bilhão e pouquinho hoje. Eu não sei... Em 3 jogadores ele pagou 600 milhões. Eu não sei quanto é que foram os valores ao certo. Isso aí é coisa lá do Texel Coelho. Só que, porra, no Botafogo, cara, tu não conhece o presidente. Se eu falar aqui, eu sei que é por causa do Remo. Outro dia eu tava no showball, quando teve o showball recentemente, eu levei meu enteado lá e tava o JP. Aí eu falei assim pro meu enteado, ó, o presidente do Botafogo. Ele viu o JP, mas ele tá procurando o texto. Falou, isso aí do associativo. Ele, tá. É o do Zé, né? É, do Zé que eles chamam. Não, JP? Não, é o do Zé, né? Que é o presidente. Do Sérgio. Tá vendo? Aí. Não, tá vendo? É o JP, que foi do Friburguense, não foi de um time que esqueci o nome agora, de um time... Ô, Hilton, o Botafogo tava com R$33 na conta. O Botafogo é campeão brasileiro, é o atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores e tá disputando já com uma vitória o campeonato de Copa do Mundo de Clubes. Vai falar que eu vou tirar essa dúvida aqui. Vai do falando. Do Sérgio. É o presidente do Botafogo. Aí ele saiu agora pra entrada desse outro, que eu nem sei quem é. Que é o JP. Porra! E aí, vamos lá. Irmão, as pessoas no futebol, o que move as pessoas entrarem pra presidir o futebol... JP Magalhães, olha lá. Mas antes era o do Sérgio. Quando vendeu o Botafogo era o do Sérgio. Esse eu nem sabia quem era. Que é esse cara aqui, ó. Então, nem sabia. Porra, parece até um tenor, Pavarotti. Porra, nunca vi. Você tá vendo? E aí, cara, por quê? Pô, o futebol tem que ser profissional, irmão. Isso que o Gustavo tava falando aqui, porra,
o Pedrinho contrata o Felipe. O Felipe trabalhou aonde? Eu falei isso há 1 ano atrás. Há 1 ano atrás, tu tem gravado aqui. Eu participei aqui do teu podcast. Eu falei, porra, tá lá porque é amigo. Tá lá porque é amigo. Só que os cargos no futebol de hoje em dia não podem ser por confiança, irmão. Tem que ser por competência. É muito dinheiro envolvido. Aí a gente teve um diretor executivo que saiu fora. O cara era presidente do Bahia, Marcelo Santana. Aí ele vira diretor executivo do América do Rio Grande do Norte. Mas o América do Rio Grande do Norte é de um grupo de amigos meus que são empresários que eles têm o clube. Compraram o clube. Então eles botam o cara ali, o cara fica ali, quem vai contratar são eles. Quem vai mover o clube são eles. Aí o Vasco traz esse cara pra cá. Porra. E todo mundo dando porrada nele. Aí teve uma hora que eu virei e falei assim, fiz uma live. Eu falei, olha só, vocês estão dando porrada no Marcelo Santana? Eu vou aqui defender. O Marcelo Santana não fez essas contratações. Aí ele, porra, Zé, merda, que não sei o quê. Eles, porra, pegam e me xingam. Aí o cara, quando sai, o cara dá uma entrevista. Tá gravado aí. Eu não participei da contratação de nenhum jogador, nem funcionário, muito menos do perfil dos jogadores e dos funcionários. Aí o Edmundo vai no canal dele e chama o cara de bucha. Deu o nome, ou seja, tá ali, bucha. Aí o Edmundo justifica. Ah, bucha por quê? Ah, porque a hora que der merda, pega e bota o bucha pra fora. Mas deu merda por quê? Quem é que contratou? Foi o Carlos Amodeu? Não. Pedrinho e Felipe. Pedrinho porque ele assina. E o Felipe porque escolhe. Não foi o diretor executivo nem o... Porra, então, meu irmão. Então, eu vou agora aqui falar com dor no coração. Nunca na história do Vasco, nunca gastou cifras como foram gastadas agora e 16 contratações acertaram 3. Então, pelo amor de Deus, se isso é fazer política, eu virei político do Vasco. Porque eu vou reclamar, porra. Você pagar 3 milhões de euros, porra, num cara que vem, porra, 3 milhões de euros, 500 mil de salário, 1,5 milhão de euros do Maxime Domingues, já foi embora. Jean Davi, 1,5 milhão de dólares, tá lá, não joga. Aí o técnico falou, não, eu preciso de um tempo para ver esses jogadores. Eles já estão aí, mas eu não sei o que eles podem me entregar. Não vai entregar nada, Diniz. Não vai entregar nada. E tu já sabe disso, que tu é malandro do futebol. Pô, só que, porra, tu não pode dar porrada, né? A merda foi feita. Aí a gente cobra, que a gente quer um diretor executivo. Os caras trouxeram o cara. Aí, ô Hilton, pelo amor de Deus, eu leio no Instagram do Vasco. Pô, sou vascaíno, meu. Porra. Funcionário trabalhou como Porto, Mônaco, Lille, Boa Vista, Bordeaux. Aí eu, porra, caralho. Botei 4 palminhas e escrevi assim, bora Vasco! Porra, agora vai! Aí eu ligo para um camarada meu. Família em Portugal, meu pai veio das aldeias, né? Todo mundo torce pelo Porto, tripeiro. Aí eu ligo pro primo. Primo, estamos contratando aqui o Admar Lopes. Hã? Porra, foi aí, trabalhou aí, tá aqui no Instagram do Vasco. Peraí, vou te mandar a foto. Aí mandei a foto. Não conheço, primo. Eu falei, porra, como tu não conhece? Então o maior torcedor do Porto abandonou o Porto? Não. Continuo lá, todos os jogos, porra. Meu pai falecido era diretor, continuo lá. Aí eu, porra, caralho,
Será que o Vasco enganou? Aí começa a procurar saber. Porra, aí eu liguei pro Sartório, que é o cara... Eu fiz uma busca e botei no Instagram isso. Ele era olheiro no Porto. Eu vi tu fazendo uma live sobre isso. Aí ele era olheiro. Aí os caras já ficam putos comigo. Aí eu fui ver. Ele foi diretor executivo. Diretor executivo. Aí no outro ele foi scout. Né? É um olheiro com nome moderno. Com grife, com grife. Aí no Lille. Aí no Boa Vista, ele foi diretor executivo. Pela primeira vez. Aí ele ficou em 15º, quase rebaixou, e aí foi pro Bordeaux. Aí foi uma saga de primeira para segunda para terceira e terceira para quarta, e quebrou o Bordeaux. E aí eu vou ver uma das maiores contratações do Bordeaux da história. Foi feita por ele. É o Fran Sérgio. O Fran Sérgio é o reserva hoje do Operário. Aí, porra, peixe, aí eu fico maluco. Aí, porra, torcedor, aí eu explodo e vou falar. Agora, a que a gente pode atribuir? Foram 16 contratações e acertou 3, né? E ali tá o scout do Bangu. Tá cara, ali. O Coutinho não é dá unanimidade. Não dá uma ideia, assim, de que o Vasco, assim, tá se apequenando. Quando você fala assim, pô... com todo respeito ao Bangu, A maioria dos profissionais que foram para lá do Bangu. Com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito. Todo mas, respeito. mas quando a gente fala assim, cara, o scout do Bangu tá lá. E a gente vê o Vasco como tá. São 16 contratações, claro. Esses caras não são responsáveis por essas 16 contratações e tal. Mas, cara, não adianta ser. Tem que mostrar que é. Cara, dá um ar assim de que o Vasco tá se apequenando de uma coisa... Né, cara, que tá afundando. O Vasco é gigante, cara, Hilton. o Gustavo tava falando ali, cara, assim, eu sou da época de Zico e Roberto, sabe? Pô, aquela coisa em casa, pô, Roberto Dinamite, Vasco campeão pra cacete, Vasco grande. Você falou da época de vitória, pegava o Flamengo, porra. Quantas vezes o Vasco deu de 4 no Flamengo, de 5 no Flamengo? O Euriquinho, recentemente, num programa, não sei onde, ele falou que, segundo o pai dele, enquanto o pai dele foi dirigente do Vasco, no duelo Flamengo e Vasco, o Eurico tem mais vitórias. O Vasco tem mais vitórias. E pode ter mesmo. Tem, porque, tem, mas mesmo, é comprovado. Tem mesmo, e pode comprovado. ter Se mesmo, você der um porque Google aí, o Vasco tem mais eu vitórias. cansei de ver o Flamengo perder. Então, assim, porra, outro dia eu tava sacaneando conheci uma menina, a menina tinha 21 anos. Ela falou assim, teu time. A filha de não sei quem, enteada de... Não lembro onde era. Teu time, eu sou Vasco, sacaneia. Ela, pô, mas por quê? Ela eu falei, pô, tu não viu tantos títulos, né, cara? Agora, um jovem com 21 anos, cara, a memória consciente dele, cara, é de rebaixamento. Infelizmente, né, cara? Uhum. A galera que é mais cascuda, que viu lá Edmundo, Romário, Roberto, como é a minha geração do Zé, porra, aí fica mais puta ainda, né? Porque, porra, viu o Vasco grande pra caralho, viu o Vasco... E aí você vê isso, cara, com todo respeito ao Bangu, porra... Eu participei Vasco dos pequeno, 4 cara. títulos nacionais do Vasco, do brasileiro. Eu tava com 3 anos em 74, né? Jorginho Carvoeira, Roberto Dinamite. Eu fui ao jogo com meu pai. E fui em 89, foi a primeira viagem que eu fiz com a torcida. Que foi dia 16 de dezembro. Saí num daqueles 200 ônibus lá. Tu lembra a data desse jogo? Eu fui. Meu aniversário, 16 de dezembro. E eu, porra, era goleiro de futsal e só usava camisa amarela e preta por causa do Acácio. Porra, e o Sorato, toda hora que eu vejo o Sorato, eu quase choro. Que pra mim foi o melhor goleiro. Deus que eu vi, o melhor goleiro do Vasco pra mim foi o Acácio. Porra, e uma figura ímpar, né? E voltando ao assunto das contratações, o que a gente via na época do Pedrinho comentarista, e quando ele era só presidente associativo, a gente via que ele insistia com a 77, que ele queria participar das contratações. Aí a 77 sai, eles tiram a empresa, ele passa a contratar. Aí o Zé falou aqui 16 contratações. Das 16, surtiram efeito 3. Das 3, 2 vieram de graça. Tietê e o Coutinho. Tietê e Coutinho. Coutinho veio porque quis. O Tietê só paga salário. E o Nuno, que foi um achado. Graças a Deus, o português joga muito. Então, assim, ele errou em 13. Nessas 13, ele trouxe um suíço, que ninguém nunca viu o suíço jogar bola. Trouxe esse Lloyd agora. Pagando 1,5 milhão de euros. E detalhe, que a gente estava conversando hoje.
Tu vê, ele só saiu na vida por ou 0 bala... Isso que eu ia falar agora. Pode falar. O maior preço do Maximis foi 200 mil euros. O máximo, ele já tinha sido vendido 4 ou 5 vezes das transferências entre os clubes. Você der um Google aí, você vê, tá tudo no Google. Eu sou meio viciado na internet, então tudo que eles botam eu vou lá e dou uma pesquisada. Aí o cara veio pro Vasco, 1,5 milhão de euros. 9 milhões de reais. Ganhando 500 e poucos mil reais. São quantas parcelas, Zé? 18 parcelas de 9 milhões de reais, 500 mil por mês, o passe que o Vasco está pagando dele. O Vasco já emprestou ele e a gente continua tem que ir pagando o passe dele. Porque o time que pegou o Toronto não está pagando. A gente está pagando. Aí me traz o cara do México, o Jean Davi. Veio do México. $1,5 milhão de dólares. 1,5 milhão do México. O cara chegou aqui, o cara não deu jogador. E aí, quem paga essa conta? Agora me traz o Lloyd. O Lloyd não tinha sido vendido pra ninguém. Vem pro Vasco com status que a gente não sabe de onde que eles tiram esses status. E esses valores... Agora esse Garré também, esse argentino, quanto que é o valor que foi pago nele? Porra. Acho que... 3 milhões de euros ou 2,5 milhões de euros. São 15 milhões e se eles jogaram não sei quantos jogos, ele bateu a meta, vira 18 milhões. Absurdo, isso é um absurdo. Cara. O cara... Absurdo. Aonde que eles não acharam joga. essa contratação? Não tá machucado e não joga. Quer dizer, foi gasto milhões que o Vasco não tem. O Vasco está na recuperação judicial. O Vasco não tem para se gastar isso. E eles gastam assim, como se fosse um negócio de 500 mil reais. A gente trouxe um garoto aí do Nova Iguaçu, Alegria. Porra. Aí os caras... Porra. Isso antigamente, quando o Eurico fazia isso, porra, tá usando o Vasco de vitrine. Porra. Aí o Lucas Oliveira, zagueiro que tá aí. Porra. Tá entendendo? Até hoje não teve, depois que a 77 saiu, não teve nenhuma empresa, tirando o Grego, que já acenou, não teve nenhuma empresa que quis entrar ali. Rapaz, eles botaram o clube numa recuperação judicial. Aí falaram que assinaram 3 NDAs. Isso aí foi o presidente que falou. Assinaram 3 NDAs, ou seja, que é uma relação de entrega de documentos e tal. Só que eu tô falando há mais de um ano, quando eles entraram, que eles não vão vender o Vasco. Não vão vender. E eu falei antes de virar o ano. Não vai vender e o Vasco não vai ganhar nada mais um ano. Mas tá todo mundo feliz, porra. Ninguém fala nada. A gente é político. Porque a gente quer ver o Vasco ganhando. Ah, mas porra, o problema do Vasco, porra, eu não quero saber do problema do Vasco. O problema do Vasco todo mundo sabe. A gente quer a solução. A gente quer a solução, porra. Vamos lá. Nós estamos montando uma chapa. Nós já temos mais de 100 nomes, entendeu? Ainda tem mais gente para entrar. Eu ia chegar a isso com jeito, já tá? Não. Então vamos entrar logo no assunto. Meu irmão, Zé Comé é presidente? Não, eu não tenho vaidade nenhuma de ser presidente. A gente está montando uma chapa. Entendeu? Nós estamos montando uma chapa. Com certeza, nós vamos encabeçar ali algo que todos que estão entrando para essa chapa tem um pré-requisito básico. 2. Primeiro, e o Gustavo está aqui e atesta. 3 pré-requisitos básicos. Primeiro, amar o Vasco incondicionalmente. A gente está pegando as pessoas que a gente sabe que sempre tiveram ali, na primeira, na segunda divisão, junto com o Vasco. Segundo, nunca tiveram cargo eletivo no clube. Não vamos virar grupo político. Não vamos virar grupo político. Entendeu? Não vamos virar. Nunca foram vice-presidente, presidente, diretor. Nunca. Nunca. E terceiro e fundamental ponto. Todo mundo que está entrando nessa chapa, o papo é reto. Nós vamos pegar o clube, Deus queira que até lá o Pedrinho já tenha feito. E bem feito. Nós vamos pegar o clube e vamos trazer o investidor. Eu posso te falar com todas as palavras. Se eles não tiverem vendido, isso não é mau caratismo, eu ia avisar antes. Se eles não tiverem vendido, eu vou pegar um avião, Gustavo vai comigo, vou levar quem quiser ir da chapa e vou me encontrar com o Marinax, lá na Inglaterra ou na Grécia. Mas fora o Marinax, o Max Lopes,
que tentou agora, em dezembro, isso aqui ninguém sabe, eu tô dando primeira mão aqui no teu canal. Max Lopes, meu amigo, meu irmão, hoje é presidente de um clube na Inglaterra, no qual ele, os investidores ingleses e chineses, porra, segundo eles, os caras têm dinheiro igual um caramba, compraram esse clube, ele é o presidente desse clube. Aí ele, com o dinheiro só dele, ele comprou a participação no clube na Suíça. Mas ele agora, junto com os ingleses e chineses, em dezembro, ele se encontrou com o pessoal da ICAP. E aí ele quis comprar 2 clubes do portfólio que era da ex-777, quem assumiu agora é a ICAP. Só que um, obrigatoriamente, tinha que ser o Vasco. Eles quiseram comprar 2. Só que eles falaram para eles que não poderiam, por causa do problema jurídico, envolver o Vasco. Mas tinha outros clubes. Aí ele falou, não, eu compro 2, mas um tem que ser o Vasco. Se não tiver o Vasco, eu não compro o outro. E aí ele está acompanhando isso tudo aí, de perto. Assim como o Marinax também está acompanhando tudo, tá? Porque eu troquei umas mensagens. Quando saiu o leilão lá nos Estados Unidos, eu troquei umas mensagens com o Milton e ele falou que estava ciente do leilão. E eles já mandaram uma pessoa aqui no Brasil que encontrou com o pessoal da ICAP. A 777 faliu? Era uma merda? Era um golpe? Tudo bem. Agora, eu quero ver quem é que vai me dizer que a ICAP é um golpe. A ICAP é a 4ª maior empresa dos Estados Unidos. Assumiu. Aí eles vão te falar, sabe o quê? Mas eles não podem assumir o Vasco porque eles não estão com o nome no contrato. Aí é um problema jurídico lá que pertence a eles. Mas, ô Hilton, eu não quero dar uma baianada nos americanos. Por quê? Se a gente está hoje na 1ª divisão, e nós que vivemos a 2ª divisão e todo o processo de cai, sobe, cai, fica e depois sobe, e nós, esse aqui, assim que eu lancei o negócio da Lagoa, porra, foi um dos primeiros, toma aí, 500. Deu R$500, foi ou não foi? Uhum. Lá pra... Eu lembro, porque, porra, tenho tudo guardado. Deu R$500 lá para ajudar na pintura da Lagoa. A gente estava na 2ª divisão. A gente atravessou pandemia, reformando aquela sede. E, porra, nem pensava em nada. Depois fiz outras. Nem pensava em nada, Hilton. E aí, cara, você, porra, tá aí, cara. Ô Zé, me fala mais aí dessa tua candidatura. Como é que é? Dá mais detalhes aí. Ô Hilton, então, só fazendo uma adenda aqui, o Zé vai falar depois. Todo mundo que tá na nossa chapa sabe que a intenção é vender o clube. Vender o clube. Eu vou falar até um negócio engraçado aqui, né, Zé? A gente quer cuidar da piscina. É. Eu quero a piscina limpa, bonitinha. Eu quero que o sócio chegue no calabouço, dê um mergulho na piscina, veja o calabouço reformado, uma coisa linda. Que você queira fazer uma festa do teu filho, ou um casamento do teu filho na Lagoa, e chegue lá e esteja a coisa mais bonita do mundo. Eu quero que o futebol seja cuidado por quem entende, por quem tem dinheiro. Futebol hoje, não tem como você performar nesse negócio que o Vasco se encontra hoje. Um negócio que não profissional. Hoje o futebol envolve cifras muito altas. Então tem que ser um investidor de fora. Uma pessoa que já esteja no mercado. A 77 faliu, beleza. A gente chegou à semifinal da Copa do Brasil, o time praticamente, quem montou contratado foi por eles. A 777. O Pedrinho chegou ali, botou o Coutinho, que não foi o Pedrinho que contratou, deixa aqui de passagem. O Coutinho fez questão de vir. Ele quis vir pro Vasco e já estava conversando com o Lúcio Barbosa. O pessoal, da época da 777, ele já queria vir pro Vasco. Mas a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil com o time que a 777 montou e o time tá aí até hoje. Faliu, foi isso, foi aquilo, beleza. Mas é o time da 777. Então, assim, todo mundo da nossa chapa sabe, ninguém é político, todo mundo sabe que a gente quer vender o clube, a intenção é vender. Lógico, a gente vai pegar a empresa idônea, vai pegar quem entenda do futebol e a gente vai vender o clube e a gente vai cuidar do Vasco. Vamos cuidar de São Januário, tem a obra vamos cuidar de CT. Tem tudo, tem CT, tem tudo. Tem muita coisa pro hoje, pra gente, pro associativo cuidar.
O Vasco, se você for no calabouço hoje, você toma um choque de realidade. Largado. Outro dia a piscina estava toda imunda. A piscina, o sócio chegava lá, não conseguia dar um mergulho na piscina, um dia de domingo. Domingo. Então, assim, o Vasco hoje está largado. O Vasco hoje não tem dinheiro para nada. Eles fazem essa recuperação judicial. Não pagam ninguém. Não divulgam o balancete. O balancete que divulgaram do ano passado com 3 ou 4 folhas. Desse ano era para divulgar até quando, Zé? Acho que até mês que vem. Não, já era para ter entrada. Eles deram 4 folhas. Eles falavam que o balancete do Eurico, na época que eles eram a Sempre Vasco, né? Eles falavam que o balancete do Eurico era o papel de guardanapo. A gente não sabe quantos e agora é o papel ganham. higiênico. Porra, deram 4 folhas. A gente não sabe de nada do que acontece no Vasco. Aí vai entregar agora no fim de junho, que é o prazo. A gente não sabe nada do que acontece no Vasco. Hoje o Vasco é o clube mais fechado do Brasil. A gente não tem uma notícia. Eu gravei aqui recentemente com o Júlio Brandt, Eduardo e o Clóvis de Munhoz, né? Eles gravaram aqui comigo, inclusive no dia que eles entregaram a carta da renúncia lá, que eles racharam com a gestão do Pedrinho, e eles falaram exatamente isso, assim, que não conseguem, assim, não conseguem. E veja bem, vou falar aqui para a câmera o que eu falei quando o Júlio, o Eduardo e o Clóvis estiveram aqui. Pedrinho, se você estiver assistindo, convido você para vir aqui também. Estou dando voz para quem é Vasco que vem falar, eu convido, aceita e o pessoal está vindo. Mas se você quiser, Pedrinho, o espaço está aberto, vem aqui para a gente conversar, para a gente falar de Vasco. Também não adianta ficar ouvindo A, B e C e não ouvir o cara. Então tem que ser democrático. Mas ele não vem, não. Tem que ouvir todo mundo. Só se tu fizer pergunta casada com ele. Mas eles falaram isso, assim, que esconde muita coisa, que eles tentam ver, etc. O Júlio era um cara com poder político interessante ali no Vasco. Ele leu lá o contrato da 777, ele teve lá aquele episódio com Não, o Júlio era um dos 15 para ler e não leu. Não, mas ele falou que leu. Não leu. Ele falou que leu lá o contrato. Não. Ele estava viajando, aí 14 leram. E aí passaram para ele pessoas da confiança dele. Mas ele soube. Ele tomou ciência. Como eu também tomei ciência através de 3 pessoas de diferentes correntes que eu tinha total confiança. E uma delas que passou para ele, passou para mim também. Porque eu posso te falar, foi o Manuel Cordeiro, foi o Alexandre Bittencourt e foi o Evanil Ribeiro, que era o Evanil que passou para ele. Ele rachar com o Pedrinho, o grupo dele rachar com o Pedrinho, isso tem um efeito assim de que, porra, ele sempre foi um peso político forte no clube. Tava junto com os caras, com o Edmundo, com o Pedrinho. Com o isso significa mesmo que o Felipe ficou meio... Isso é a política do Vasco. Vamos lá. Eles chamam a gente de político. É sinal que o Pedrinho tá sozinho? Eles chamam não, porque eles não têm culhão de chamar. Eles usam os outros que são ligados a eles para chamarem de político, tá? Então, o Júlio, durante 3 eleições do Vasco, eles encheram a porra do saco de todo mundo que o Júlio... E eu falo isso quando eu encontro com o Júlio. Que o Júlio era um modelo totalmente diferente do que era o Eurico. Era um cara bem arrumado, bem travestido, que falava bem, tinha idiomas e não sei o quê. E, porra, e aí eles encheram o saco. Não tô dizendo que o Júlio não é, tá? E o Júlio sabe que essa resenha que eu tô tendo contigo é sobre isso, tá? E aí eles encheram o saco eles de falavam todos... que ele era o mais preparado que mais tinha. Preparado. É o CEO presidente. É o cara que vai levar o Vasco ao caminho das vitórias. É o cara que é o... Porra, eles venderam isso, porra, durante 15 anos no Vasco, porra. Encheram a porra do saco na época do Eurico. Porra, que isso é uma merda, que não sei o quê, que não sei o quê. Tem que ter gestão profissional, contratam filho, contrata escritório de amigo, contrata... Fazem tudo igual. Tudo que reclamavam fazem igual. E aí, encheram a porra do saco. Aí, quando chega a hora que entram, e o Júlio tava dentro, quem é? Tudo bem, presidente é o Pedrinho, ganhou a eleição o Pedrinho. Quem é que eu vou botar? Que eu tô 15 anos falando pra esses otários aí, entendeu?
Porra, que eu sou um desses otários, que é o pica dos pica, quem é que eu vou botar pra ser CEO da SAF? Seria o Júlio. Júlio Brandt. Júlio Brandt. Porque tinha 3 cadeiras na época da SAF. Não indicaram ele. Júlio Brandt. Porra. É o cara lá. Porra. Que o Pedrinho nem inglês fala. Tinha reunião em vídeo que ele participou de uma ou outra. O tal do Josh lá falava e ele ficava assim. Porra. Então os caras falaram a vida toda que o cara era pica. Aí na hora que tomam o poder, aí eu sou político, o Gustavinho é político, mas a gente é político, sabe por quê? Porque a gente reclama que o Vasco, porra, não contrata bem, porque o Vasco tem um CT ali e, porra, vai fazer, vai não fazer, vai fazer, agora, vai chegar. Porra, sem problema nenhum. Vai chegar a piscina. Aí vem um caminhão trazendo aquela piscina que vende na estrada. De fibra, sabe qual é? Aí chega o caminhão com a piscina. Mas, tá chegando a piscina, tá chegando, personalizado. Aí, porra, os caras filmam o caminhão. Porra, a gente vira deboche, irmão. A gente vira deboche. O Vasco é gigantesco. Tu tem o apoio do Júlio nessa tua campanha aí? Cara, olha só. Vou te falar sério. Todas as pessoas que eu tô botando pra dentro da chapa, todas, são pessoas que nunca tiveram envolvimento nenhum na política do clube. Entendeu? Assim, não foi... O Júlio não foi. Só que o Júlio tem as correntes lá dele. Entendeu? E eu posso te falar que eu não sou filha da puta. Por quê? Desculpa até aqui. Quando o Júlio chega no restaurante, e ele ainda estava como conselheiro, e aí ele entra no restaurante do restaurante do Vasco, dia de jogo. O restaurante estava todo lotado. As mesas com os grandes amigos dele estavam todas lá. Ninguém virou e falou assim, Júlio, senta aqui com a gente. Aí meus amigos, todos, e o Júlio sabe disso, todos sempre foram putos com ele por causa dessa porra. Entendeu? Porque o Júlio é isso, porque o Júlio é isso. Aí eu tô sentado com os 2 chacrinha, que é o Xande, o André, com o Gustavinho, com mais uns 2 amigos. E aí eu vejo o Júlio naquela situação, restaurante lotado, ele lá em pé e tal. Te juro por Deus, cara. Tu vai acreditar? Eu fiquei com pena do cara. Aí eu falei, meu irmão, vem cá, senta aqui. Não tinha lugar pra ele sentar. Senta aqui. Aí ele, sem graça. Aí esses caras, porra, Zé, chama essa porra pra cá não, que não sei o quê. Foi ou não foi? Pô, verdade. O Dé, eu falei, meu irmão, a gente é Vasco, cara. Os caras, porra, tiveram do lado desse malandro aí a vida toda. Porra, o cara chega aqui no restaurante, ninguém chama o cara pra sentar. Porra, eu não tô aqui por causa dessa merda não, cara. Porra, o que me traz aqui é o Vasco, irmão. Entendeu? Tô aqui, parece que eu tô paisano, mas é o Vasco. O que me faz viver é o Vasco. Porra, eu não vou deixar um cara, porra, entendeu? Ali, porra, como uma figura, um cara que 15 anos participou da política. Senta aqui. Aí sentou os caras putos pra caralho comigo, que eu mandei ele sentar na mesa. Aí eu falei, ninguém aqui gosta de você, mas ninguém aqui tem nada pessoal com você. Foi ou não foi? Não falei? Verdade. Aí ele, porra, sentou e tal, e depois, porra, começou ali, puxou um papo, puxou outro. Meu irmão, eu não tô no Vasco pra criar briga. Eu não tô no Vasco pra ser contra o Pedrinho. Não tô. Não tô no Vasco. Não é pessoal. Tu tá no Vasco Nada é pessoal. Nada Vasco. é pessoal. É pelo Vasco. Se ele acertar, eu vou bater palma, porra. Se ele acertar, eu vou bater palma. Quando ele tirou a 777, eles achavam que eles estavam garantidos com a Crefisa. Eles deram um passo que eles... Porra. Entendeu? Foi a mesma coisa. Virou o ano. O Vasco... em janeiro começa a demolição de São Januário. Assim que terminar o Campeonato Brasileiro... Porra, vindo excursão. Os caras pagando R$700 vindo do Piauí, ingresso. Porra, por quê? Os caras, porra, antes de demolir, eu tenho que conhecer o estádio do clube que eu amo. Porra, Vasco e Atlético Mineiro, R$1.500. A gente fica ali na frente da barreira. A gente vendo os caras, R$1.500, irmão. Torcedor do Vasco é louco. Sabe o que é pagar o ingresso de um jogo, R$1.500? Porra, os caras pagando.
Porra, teve um casalzinho do Piauí, que eu fiquei com pena, eu tava ali, na onde que a gente para o carro ali. Aí, porra, o casalzinho pegou, porra. Aí o cara tava com R$1.500 no bolso. Aí vieram de ônibus. São 2 dias, acho que, de viagem. Aí o cara conversando com a mulher. Porra, a mulher falou, pô, mas se a gente pagar esse ingresso, a gente vai ficar com R$100. Eles tinham 1.500. A gente vai ficar com R$100. Pô, a gente tem que comer durante o jogo, a gente vai comer na viagem. Pô, o que a gente vai se alimentar? Porra, eu virei, te juro por Deus. Eu falei assim, ó, vou comprar um salsichão ali, vem comigo que eu vou dar 2 salsichão. Ali em frente ao Garça. Aí eu fui e comprei o salsichão, falei, ó, dá mais 2 aqui. Come essa porra aí que vai te entupir aí, tu pelo menos vai assistir o jogo e... O cara comprou 2 ingressos por R$700. Pô, o cara veio do Piauí, o cara ia chegar e ia ficar na porta. Ô Zé, ainda que a intenção de você seja vender o clube e cuidar da piscina, assim, a frase é, você já se vê presidente do clube? Porra, cara, ô Hilton, eu vou ser presidente do Vasco. Eu, nos últimos anos, tudo que tu falar de bom que aconteceu dentro desse clube, tem o Zé Comé envolvido. Eu vou falar agora, e eu tenho prova disso tudo. Eu saio correndo atrás, peço autorização ao Campelo para ir atrás dos políticos, para conseguir um terreno de CT, porque o Vasco não tinha 150 mil para pagar lá no Almirante. Que era o Vasco estava devendo 3, 4 meses. E aí eu falei, pô, absurdo, cara. O Vasco no dia de hoje não tem o CT. Aí eu pedi autorização para o Campelo, na frente do Marcelinho do vôlei, na frente do Matheus Braga, do Pedro Braga, lá no Torão. Pedi autorização para correr atrás. Pá! Aí mostrei um vídeo do Marcelo Tchuelve mostrando o CT do Real Madrid. Falei, a gente vai ter isso aqui. 6 campos com um mini estádio, com base profissional interligado, sub-20 já e o sub-17 treinando já profissional nos campos. Pô, já para eles já começarem a conhecer a pegada de chegar ao profissional, para encurtar. E aí eu participei disso tudo. Eu fui no Marcelo Siciliano, teve a morte da Marielle, eu estava presente. Porra, com ele, já tinha ido no Crivella. Só que aí, com a morte da Marielle, ele foi acusado injustamente. Aí ele, porra, Zé, tô com a cabeça agora um trevo com esse negócio. Eu falei, pô, Marcelão, eu tenho que continuar. E aí eu fui atrás do Sorriso, que era um amigo do Romário, que tinha um irmão vascaíno, que era o Adjante Esquerdo. E aí fui no Adjante Esquerdo, fiquei 1 ano e meio perturbando para voltar às conversas com o Crivella. O Crivella se amarra na minha. O Crivella se passa aqui e fica Zé Colmeia, Zé Colmeia. Nunca votei no cara, vou ser grato o cara a vida toda. Foi o cara que fez a doação do CT. Vamos lá, CT. 6 milhões de reais doado pela torcida. Tu já fez alguma vez 36 horas de filmagens ininterruptas? Fiz 36 horas de live. Aí vinha o MC Darlan, vinha o Neguerê, vinha a menina lá que canta, aí vinha outro, vinha outro, vinha outro, vinha outro. 36 horas. Sabe para quê? Engajar o torcedor para sócio, que bateu 185 mil, e eu estava junto com aquela galera fazendo esse movimento, e os 6 milhões de reais que foram os primeiros doados do CT. Que a gente conseguiu ter 2 campos, a gente conseguiu ter uma estrutura de CT para já não ter que pagar aluguel para ninguém. Vamos lá. Quando foi 2000 e... Agora, eu não me recordo direito, foi 17, o Vasco tinha o Milton Mendes de técnico. O Vasco estava para cair. Estava 2 pontos da zona para cair. Eu ligo pro Eurico. Doutor... Eu estava do lado. Eu ligo pro Eurico. Doutor, irmão, nós vamos cair. Nós vamos cair. Meu irmão, quando foi o... Xingou de tudo quanto é nome. Tá de sacanagem. Vamos lá, não. Vocês estão malucos. Quando foi o Celso Roth, eu fiquei calado, porque tu é o cara do Vasco e tal. Mas, meu irmão, porra, doutor, a gente vai cair.
porra, tem que mandar o cara embora. O torcedor tá reclamando, mas tá reclamando certo. E eu, porra. Falei, olha só. Você lembra quem era o técnico do Vasco em 1987? Aí ele, porra, tu vai querer que eu traga o Sebastião Lazzaroni? Porra, com essa idade que ele tá. Eu falei, não, doutor. Lembrou bem. Em 87, eu era um dos que tava lá na arquibancada. Tony Lopes, burro! Aí, porra, tu tira o Antônio Lopes, que depois veio a dar a Libertadores pra gente. O Antônio Lopes, te amo, tá? Pra sempre. Aí, porra, vem quem? Tu vai e pega um cara que era do Flamengo, Sebastião Lazzaroni. Ah, claro que eu lembro. Então, foi bicampeão. Ele é bicampeão. 87, 88, com o Flamengo, com o Zico, com o caralho. Aí eu falo pra ele, quando em 88 ele sai, brasileiro 89, com o Nelsinho. Aí quando sai o Sebastião Lazzaroni, porra, tu traz o Nelsinho e o Sebastião Lazzaroni saiu porque foi pra seleção. Eu falo, doutor. Aí ele, porra, mas o que tu quer que eu traga? Meu irmão, Zé Ricardo. Porra! Cara, criado lá do Flamengo. Criado do Flamengo, caramba. O Zé Ricardo começou a carreira, ele não sabia disso. Como treinador de futsal do Vasco. Aí ele, é mesmo? Aí eu falei, porra. Aí ele, porra, mas convenci ele. Trouxemos o Zé Ricardo. Aí por que eu tô falando disso, que trouxe o Zé Ricardo? Porque 2017 foi a última conquista de vaga da Libertadores que o Vasco teve. Então, bota também na conta do Zé Comé. Uma arrancada fenomenal. Arrancada fenomenal de 2 pontos da zona. Só que perdemos 4 jogadores. E aí, problemas do Vasco, eleição. Entra Júlio Brandt, entra Campelo, dá golpe, dá não golpe. Eu não tenho porra nenhuma a ver com isso. Tudo bem. Então, vamos lá. Zé Comé. 2.800.000 de barcos da Alemanha que até hoje estão lá no estádio de remo do Vasco. Eu fui no Paulo Maciel, presidente da Confederação Brasileira dos Clubes, era um e ele era o vice. E ele é pai do padrinho da minha filha. Flamenguista, mas eu fui nele. Paulo, tô precisando do dinheiro e tal. Porra, já me pediram e tal. Eu falei, mas sou eu que tô te pedindo, pô. Aí ele... Vou dar. Manda me procurar que eu vou dar. Eu falei pro Eurico, que o Eurico era ligado no remo pra cacete. Conseguia os barcos. Pô, tá se encebando lá, Paulo Maciel. Eu falei, pai do padrinho da minha filha, tá tudo certo, 2.800.000. Fizemos agora a reforma da Lagoa. Fui eu, não. Eu não faço porra nenhuma, assim como o Pedrinho não faz porra nenhuma, como ninguém faz porra nenhuma no Vasco. Quem fez foi a torcida, não foi o Zé. Tá? Só que pelo menos eu não falo que eu sou enviado de Deus. Tu nunca vai ver isso, entendeu? Sou enviado de Deus. Aí eu juntei a torcida, todos os grupos, todo torcedor do Vasco. Eu falei, eu não estou fazendo uma coisa politicamente. Eu estou unindo o Vasco para fazer pelo Vasco. E aí a gente faz uma reforma magistral que todo presidente que entrava ali falava que ia fazer e nunca ninguém fez. A gente reforma um prédio inteiro, abandonado ao acaso. Desde 1950, nada tão sério era feito ali. E aí a gente transforma aquele prédio de novo. A gente tem a melhor sala de presidente do Rio de Janeiro, não é do Flamengo, não é do Fluminense e não é do Botafogo, é a do Vasco. A gente faz um museu Candinho, porque tinha um problema lá com do... compra, não compra o prédio, o cara cobrava aluguel. A gente faz um museu Candinho lá. Lindíssimo, tá lá montado. A gente reforma as lanchas, compra motor novo, tudo com o dinheiro da torcida. Compra bebedouro industrial, faz o negócio do centro médico. Porra, lá, tudo que tu for pegar dos últimos anos... Eu tô na Lagoa, é até vergonhoso falar isso. O atleta do Vasco ia no banheiro, não tinha vaso. Não tinha vaso. Não tinha.
Não, tinha o vaso, mas era só que não funcionava a descarga, tinha que jogar um balde d'água pra jogar. O cara tinha que descer e pegar um balde. Não tinha nem piso no banheiro. E eu não tô mentindo, não. Era a realidade do Vasco. É mesmo? É. Verdade. Agora, isso. Agora. E aí, quando a gente pintou, que foi só um grupinho ali de 5, 10, depois os moleques, o timoneiro, o João, Zé, vem aqui, vem ver aqui como é que tá o nosso banheiro. Porra, pela primeira vez eu olhei assim e quase chorei de Vasco. Ver aquele estado, como deixaram aquilo. Aí eu falei pra galera, porra, irmão, aí, porra, a gente pintou, ficou bonitinho pra caralho por fora. Que coisa triste o banheiro dos caras, meu irmão. Aí, pô, qual é a parada? Aí eu tinha feito um vídeo, mostrei. Porra, tem que postar isso, não. O que fere o coração do vascaíno eu não posto. Mas tu vai lá e pergunta a qualquer um do Remo, que eles vão te falar. Qualquer sócio entrava lá meu e irmão, ficava abismado. A gente reformou seis vestiários, 6 banheiros. Salão Nobre, Presidência, que era vestiário, transformamos. Os 2 banheiros dos remadores e ainda fizemos mais um. Mas tudo sabe como? Como o presidente fez questão de falar, com torneira dourada. E se eu só de sacanagem agora, só de sacanagem. Aí é o Zé Colmeia, filha da puta, que tá falando. Se eu ganho a eleição, eu vou botar a torneira dourada em São Januário todo. Só que a torneira dourada é o mesmo preço da prateada. Na Shopee é o mesmo preço. Só que tu parece que tá no Vaticano. Eu botei até duchinha de dourada. Os coroas do Benemérito limpar o bumbum, tudo com duchinha dourada. Porra! Meu irmão, eu vejo o Vasco assim, grandioso. Cara. O porcelanato era o mais bonito. Mas eu paguei pelo preço do mais barato, porque eu conheço onde que tem os vascaínos que amam o clube. Os caras não queriam ganhar nenhum em cima do Vasco. Porra, eu ganhei as tintas todas pra pintar. A caravela, ele tem não tinta fala... até hoje lá, e tá sujo lá e eles não pintam. Não pintam. Mas a tinta tá lá. Tá lá doada desde pelo Léo Farias da Concra Casa. E eu dei honra a todo mundo. O torcedor doava R$1 e eu ia lá e postava. O torcedor doava 10 centavos e eu ia lá e postava. Porra! Tá entendendo? Aí, eu, que sempre fui a todos os jogos do Vasco, sem faltar um, eu fiz essa porra toda pelo clube. Ainda tem mais coisa aqui. Ah, o Vasco ia cair em 2018. Aí quem escolheu e quem trouxe, quem fez a operação de trazer Maxi Lopes e Leandro Castan, eu contrato melhor do que o Pedrinho, porra. Muito melhor. Muito melhor. Porque eu contratei sem pagar milhões de euros. Porra, o salário do Castan era R$150 mil, irmão. Sem pagar empréstimo, sem pagar luva, sem pagar porra nenhuma. O salário do Max Lopes, campeão de Champions League, jogou com o Ibra, com não sei o quê, pô, deu um retorno de camisa do cacete, era 300 pau. Hoje, o Lloyd ganha mais que isso, o Garré ganha o dobro disso. O Garré ganha mais que os dois juntos. Porra, então quem é melhor? Eu sou melhor. Eu sou melhor. Tem que chupar essa manga. Aí vamos falar do Bruno César. O Bruno César, tu conheceu o Bruno César, campeão da Libertadores pelo Corinthians, jogava no Sport, porra, fazia gol no Real Madrid, porra, não deu certo. O Coutinho chegou aqui, não estava dando certo. Mas o Coutinho chegava para olhar pro lado, o Coutinho só melhorou agora porque chegou o Nuno, cara. Tu não adianta tu ter um cara que saiba jogar futebol se tu não tem outro. Sabe quem é que tocava com o Bruno César? O William Maranhão, peixe. Porra. Aí como é que vai? O cara pensa em Lagoa, o outro tá, porra, pensando em Curicica. Tá entendendo? Porra, irmão. É papo reto. É papo reto. O Coutinho tava ali, porra, dava uns passes, eu falava assim, caralho, o Gustavinho, até eu vou falar aqui, o Gustavinho, pô, Coutinho, eu desbloqueei o Gustavinho, irmão. Porra, o Gustavinho reclamou do Coutinho. Mas reclamou, sabe por quê? Sabe o que ele falou pra mim? Porque eu sei que tem potencial, Ô Zé, eu reclamo do Coutinho, porque do Coutinho a gente pode reclamar, irmão. Coutinho joga pra caralho, não precisa me provar nada. Eu quero é que ele entregue o que ele pode. Agora, eu vou reclamar do Maxime, eu vou reclamar do Jean Davi, é sacanagem com os caras. Com o Coutinho, não.
E eu falei pro Verrete. Aí o Verrete segue o Gustavinho, o Verrete falou, não, vou falar com o Coutinho pra tirar lá, pra te liberar. Porque não adianta você cobrar um cara que não tem como te entregar. Sim, sim. Essas contratações que eles fizeram aí agora, a gente vai cobrar de quem? Esse garoto que trouxe aí agora do zagueiro do Atlético Mineiro, o cara veio bichado, pô. O cara tá machucado. Não, ele já era bichado lá. O cara veio, não participou o quê? De um jogo e entrou no outro. Quer dizer, como é que faz uma contratação dessa? É nos mínimos detalhes que a gente pega, pô. Aí você vê os erros, pô. Garré, Lloyd, Jean, Maxime. Aí você bota Maurício agora. Você bota 7, 8, que eles trouxeram pra nada. E o Pedrinho tem a falácia que eles são bons jogadores. Ele foi na entrevista. O pior é isso. Ele foi na entrevista e falar que os caras iam produzir o futebol. A coletiva que ele meteu a boca no Zé. Ele virou e falou, Maxime e Jean Davi são bons jogadores. São bons jogadores. Ele falou, tem gravado isso na Globo. Os caras já tinham estreado, irmão. Eles estão em período de adaptação. Vão dar bons jogadores. Tá adaptando lá no Toronto, no Canadá. Não pode. Isso não pode ser um negócio que o cara pode falar. Ridículo, cara. Foi uma das contratações mais ridículas da história do Vasco. E agora esse Lloyd vai ser o mesmo. Os caras que reclamavam do Escudeiro, porra. E o Escudeiro era uma merda? Era uma merda. Mas, pô, os caras reclamavam do Escudeiro. Os caras trouxeram um lote inteiro de Escudeiro pro Vasco. Deixa eu fazer uma colocação para dois vascaínos que amam o Vasco e não vivem do Vasco, enfim, vamos colocar assim. Coincidentemente, nessa linha do tempo da história, enquanto o Vasco está numa draga, o maior rival dele, que é o Flamengo, está performando, está rico, é modelo, e se incomoda mais ainda os presidentes, os ex-presidentes que passaram por lá. Como é que vocês, como torcedores rivais que viram ganhar várias vezes do Flamengo e que rivalizaram de igual para igual durante décadas, se incomoda? Como é que vocês enxergam isso assim? Porra, cara, hoje, a gente... tem uns caras que nunca viveram o Vasco. Gustavinho, fala pra ele, a máfia. Fala aí, viva lá a máfia. Viva a máfia. Conta pra ele, pra você falar também um pouco. A gente chegava no Maracanã, ele... Agora isso ou lá atrás? Atrás. Com o Eurico. Ele, Eurico e Tubarão. Sabe que o Eurico nunca gostou dessas porra de foto que não sei o quê. Tubarão era o segurança dele, né? Aí a gente chegava... Tá vivo ainda, né? A gente chegava... Tubarão tá vivo? Teve um que morreu, o Magrinho. Quando a gente... O que morreu, mas foi a tentativa de assalto no carro, né? Ele reagiu. Mas isso tem muito tempo. Não, tem década que isso. Porque ele vivia com dois, era o Tubarão e um outro Magrinho. Isso. O Magrinho que morreu, né? Era o que era chefe da segurança antes do Tubarão. Esqueci o nome dele agora. A gente fina demais Magrinho, também. Branquinho, Magrinho. O Hilton, a gente chegava no Maracanã, Vasco e Flamengo, os caras quando viam a gente entrando, que a gente ia pra dentro do vestiário com o Coroa. Quando eles viam a gente chegando, irmão, os caras já se peidavam todo. Tu acredita nisso? Vasco e Flamengo. O Eurico era bandido, porque falavam que o Eurico era bandido, né? O Eurico deixava a barba assim, como tá a tua. O Eurico fumava charuto. O Eurico usava suspensório. O Eurico, tinha aquelas frases dele que todo mundo gostava de entrevistar o Eurico porque saía uma pérola. Respeito, voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. Ponto. O Eurico era bom pra caralho. O Eurico me deu muita capa de jornal. O Eurico era bom pra caralho. Bom pra caralho. Fazia merda. Todo mundo comete merda. As merdas que ele faz, os caras fazem. Cadê os caras serem o que o Eurico foi? Irmão, o Vasco perdia. Aí, às vezes o Vasco estava ganhando. Aí, querendo ver um gol, o Eurico, vamos descer. 5 minutos antes do jogo. Deixa terminar o jogo. Sabe o que ele falava pra mim? A primeira figura que o jogador do Vasco tem que ver quando entra no vestiário, na vitória e muito mais ainda na derrota, é a minha cara. Porque o cara tinha que sentir vergonha quando estava para entrar no vestiário, ele estava lá com o charuto dele,
Aquela cara, né? Lembra, Gustavo? Ele fazia que os caras vissem ele puto, sem gracinha, porque aquilo ali era guerra. Aquilo ali era guerra. A gente chegava no Maracanã, conta, Gustavo. E no vestiário também, a voz dele era impressionante. Porra. Se no intervalo estivesse perdendo, o Vasco ia ganhar. Foi assim também, naquela virada contra o Palmeiras. Muito pouco se fala sobre o Eurico. Falam que foi fulano, foi ciclano, mas o Eurico chegou ali, ele 5 minutos de palavra ali, e o Vasco virou o jogo. É isso aí. O Eurico chegava, ele levantava defunto. O Eurico sabia onde tocava na ferida. O Eurico tinha o poder da palavra. Muitos deles que estão aí hoje tentaram aprender com ele, mas não conseguiram. Não, viveram no vestiário com ele e não aprenderam. Não aprenderam e não vão aprender. Hoje, mas isso aí é uma questão de... Hoje... Tá entendendo? Hoje a gente é obrigado a ligar na televisão e você vê uma entrevista do Felipe, que o que ele falou do Capasso, aquilo ali, cara, é a destruição da imagem do clube e do jogador. Dia 1º e dele de próprio. maio. No dia do trabalho, o cara falar que não gosta do jogador. Um ativo do clube, que agora foi entregue de graça. E o Vasco pagou 8 ou 9 milhões. 9 milhões, $1,5 milhão por pagou 50%. 9, e agora entregou pro Olímpia de graça. De graça. Se o cara é malandro, ele tem um dom, meu irmão, quero te vender. Não gosto de você. Eu boto você pra jogar 3 jogos, você é um bom jogador, é melhor do que o que eu tenho aqui. Porra, não leva prejuízo nunca. Eu vou vender, pelo menos eu vou pegar o dinheiro que nós pagamos. Não, ele dá aquela entrevista, o cara fica puto, eles não se bicam, o cara não joga, e o cara é de graça. E aí a gente perde 8 milhões. Na atual conjuntura que o Vasco vive hoje, a gente não pode perder um real. R$1. Quem sabe se esse cara tivesse 5 partidas ali, a gente conseguisse neles ali os 10 milhões? Mas assim, a gente sabe que não vai existir um outro Eurico Miranda para o Vasco voltar a ser o que o Vasco... Porque o Vasco é... isso aí é o que você está dizendo. Eu aprendi muito com ele. Não, mas você acha que vai precisar existir um outro Eurico Miranda? Não, mas só que eu não tenho, entendeu? Eu hoje, se tô nessa função, eu ia ser muito melhor do que os que estão lá. Só que eu vou fuder o Vasco, e eu não vou fuder o Vasco. O Vasco tá fudido financeiramente, 1,2 bilhão de dívida. Eu vou ficar lá vociferando, fazendo tudo como tem que ser feito? Não, irmão. Vocês acham que tem que ter um investidor, irmão. Vocês acham que o Vasco Vasco... tem que ser vendido. Não tem mais que ter essa palhaçada de um associativo continuar levando, pô. A 777, quando apresentou o primeiro balanço deles... Porra, isso aqui eu tô falando porque saiu e todo mundo acompanhou. E o torcedor do Vasco, todo mundo reclamou. Porra! Como é que os caras gastaram 270 milhões e, porra, só pagaram 60 milhões de dívida? A dívida era 700 milhões, caiu para 640. Lembra disso? Uhum. Aí, porra, como é que se pagou? Aí os caras justificaram. Irmão, a gente teve que fazer coisas pontuais no São Januário para poder estar recebendo o jogo. Porque, quem lembra, o Ministério Público tinham várias coisas lá que tinham que ser feitas imediato em São Januário e os caras fizeram para poder estar recebendo o jogo. Teve que fazer a demissão de todo um elenco e pagar todos os direitos de todo mundo. Ninguém entrou na justiça, eles demitiram. E aí começar a contratação de todo um grupo. Os caras tiveram o maior faturamento da história do Vasco e pagaram 60 milhões. Aí o que eles responderam? A dívida era 640. Eles, no próximo aporte, nós vamos receber 310 milhões. E aí nós vamos dar uma porrada na dívida. Tipo, a ideia era usar o dinheiro para botar a dívida para 250, 300 milhões, que era o que os caras falavam. E eu acreditava que eles iam fazer isso. Aí, o que acontece? Saem os caras. Antes de ter o aporte, eles são retirados. Porra, aí passa. A gente entra numa recuperação judicial, os caras falando que a nossa dívida é 1,2 bilhão. Em um ano de gestão, 1,2 bilhão.
Aí vai falar que a culpa é da empresa. Só que os caras da empresa, eles não falam. Eles ficam calados. E a gente não pode saber, para estar aqui questionando, e isso aí é um problema de transparência deles, porque eles não apresentam um balanço. Porque o balanço que foi apresentado, Hilton, veja bem, você acredita num balanço que não tem o parecer do Conselho Fiscal? Não. O Conselho Fiscal do clube não assinou as 4 folhas que os caras entraram. Aí é foda, irmão. Aí os caras não podem estar reclamando que a gente está reclamando que a gente quer transparência. E eles reclamavam do Eurico da transparência. Era da transparência, era de botar o filho, de botar o amigo, de contratar o escritório. Hoje, porra, é tudo isso. O pessoal do Júlio comentou isso aqui. O Júlio e o Clóvis e o Eduardo. O filho do Edmundo tava trabalhando lá, sabe pra quê? É tipo cerimonial de casamento. Ele recebia as famílias. Levar o ingresso e botar a pessoa no estádio. Deram até o nome pra essa porra aí. Eu tô aí, cara. Tô aí, eu amo o Vasco, entendeu? A gente tá lá, segunda divisão, os caralho, porra. A gente apoia, a gente briga. A gente briga, tu sabia disso? Quando a gente tomou de 6-1, Flamengo... Tu veio aqui na semana do 6-1. Porra. Tu veio aqui, o 6-1 foi domingo, tu veio aqui na sexta-feira. O presidente não fica calado. Eu tenho que agradecer até aqui, publicamente, ao Flávio Wirleman, que é o vice-jurídico hoje do Flamengo. Eu fiz umas declarações, por quê? A gente tomou de 6-1. 6-1. Aí eu vi aquela imagem do presidente lá, que eu não preciso falar, que todo mundo viu. A imagem do dia. Ele todo arrumadinho, com uma calça, né? Porra, com um rostinho todo pá. Meu irmão, aí eu tomei de 6-1. Terminou o jogo. Passou. Término do jogo, o presidente não falou. 24 horas, o presidente não falou. 48 horas, o presidente não falou. Eu fui abrir uma live, falei um monte de merda, tomei um processo justo, porque falei merda. Tomei um processo justo, tem que ser homem, entendeu? Tu faz a merda, tomei um processo justo. Aí eu, porra... Flamengo, eu trabalhei no Flamengo, você sabe disso, com o Romário. E, porra, tenho até hoje... O Denis faleceu, mas o Pinheiro... Cara, porra, os caras gostam de mim. O Juan, entendeu? O Júlio César. Eu vi Juan e Júlio César subir no Flamengo com 16, 17 anos. Então, irmão... Pô, o Flávio Wirleman, quero agradecer, porra, viu que... Falei, meu irmão, porra, 6-1, sou Vasco pra caralho. Abri uma live, o nego começou a querer zoar lá e tal, pô, perdi a cabeça, falei umas merda que eu não podia falar, nem quero lembrar, entendeu? E ele foi super, porra, Zé, esquece, porra, todo mundo gosta de você, porra, fica tranquilo, a gente entende que tu ama o teu clube, tu vai brigar sempre pelo clube. Porra... O negócio tinha sido feito na outra diretoria e tal. Eu falei, eu até retirei, porque eu vi que dei mole. Só que aí o próprio paparazzi que pegou, espalhou aquilo e tal. E eu dei mole mesmo, sabe? Cometi erros. E aí paguei na justiça, sem problema nenhum. Agradeço que a gente fez um acordo, entendeu? Agora, meu irmão, eu esperei 48 horas. Sabe o que eu via meu presidente fazer? Eu não quero ser presidente de clube para comprar e vender jogador. Já te falei, nós vamos vender o clube. Porque tem que ter... Não é vender o clube. É vender 70% do futebol e ter um investidor para pagar a dívida. Aí, só para tu entender. Meu irmão, Vasco, se eu sou o presidente, o Vasco perde... Como é que era o nome do ex-técnico mesmo? Carille. Na época foi o português, né? Eu que vou falar. Dos 6. O Vasco perde, eu que vou falar. Tem que falar nada. Quem vai falar sou eu. Eu vou blindar o meu grupo. Claro. Quem bota a cara sou eu, irmão. Claro. Aí o Vasco hoje perde em 13 partidas, aí ganhou uma. Aí aparece o presidente. Nas outras, não aparece. E eu sou político. O Vasco ganha, eu faço live. O Vasco perde, eu faço live. Aí os caras falam, porra, só faz live quando o Vasco perde.
desculpa, eu tenho que falar. Ô, filha da puta. Porra, não tem culpa que o Vasco tá perdendo 13 partidas. Porra, por isso que tu só tá vendo quando perde. Agora, quando ganhar, tu vai ver. E feliz pra caralho, porque eu tô aqui pra ver o Vasco ganhar e ser feliz com o Vasco. Eu não aguento esse papo dos políticos do Vasco, quando eles são questionados, colocarem que o cara é político. Porra, dividiu contigo a arquibancada? Nada. Dividiu contigo segunda divisão, permanência? Nada, dividiu? Nunca sentou lá contigo? Nunca vi lá. Nem no restaurante? Nada. Só aparece em 6 meses de eleição, antes da eleição. Aí o Gustavinho é político. Porra. Quando a 77 montou o time, aí o Vasco foi jogar a Florida Cup. Eu saí daqui sozinho, eu fui lá pra Orlando, vi o jogo em Orlando, fui lá no estádio do Inter Miami. Foi Vasco e River e o Vasco... E o outro jogo lá, agora eu não lembro também quem foi. Eu fui lá, eles foram. Não Irmão, vão. E eu já fui em todos os estádios do Brasil, todos, quando eu era presidente da Força Jovem. Todos. Tem até uma história que eu sei que tu gosta das histórias clássicas, né? Esses caras, eu tenho que contar aquela da Argentina, porque ele é testemunha disso. Esses caras foram pra Argentina, aquele 4 que o Vasco dá, Saviola, Aimar, Ortega, porra, o quadrado mágico do River, a gente botou 4 neles, 4-1. Aí esses caras, o frio da porra, Eurico. Porra, os caras do hotel não estão deixando a gente ficar no saguão. Porra, mas não pode ficar essa turma toda aqui no saguão. Porra, Eurico, meu irmão, tá um frio do caralho lá fora. Porra, vocês não têm onde dormir. Não, a gente só vai embora amanhã e a gente não tem onde dormir. Aí ele, porra, o que eu tenho a ver com isso? O hotel aqui tá lotado. Aí ele foi embora. Puto. Aí os caras, porra, Zé, meu irmão, a gente, porra, a gente só tem uma salvação. Aí eu falei assim, porra, qual? Porra, cara, só você pra convencer o Eurico lá, ele, o Caveira. Aí eu, qual é a parada? Fala aí. Meu irmão, a gente descobriu um puteiro aqui, porque todos os hotéis estavam tendo um congresso. Mas tem um puteiro aqui. A gente não tem nem pra transar com as mulheres, mas pelo menos a gente entra lá e fica lá, porra, no quentinho, mas tem que pagar a entrada. Tipo comer artístico. Eu falei, caralho, quanto é que essa porra e quantos são a cabeça? Aí ele falou, meu irmão, eu vou no velho, como é que tu imagina eu virando pro Eurico? Ele dizia, dá teu jeito, tá um frio do caralho. Os seguranças estão mandando a gente sair mais esculacho. Falei, calma. Aí eu fui no velho, porra, doutor, 4-1, hein, que pica. Ele, pá, gostou, né? Quadrado mágico do River Plate. Eu falei, porra, a gente é uma pica. Agora o Elton agarrou pra cacete, doutor. Eu só, né, falando coisa boa. Mas ganhar do River aqui, Monumental de Nunes, lotado. Porra, os caras vieram, hein? Porra, a torcida é foda. Doutor, tô preocupado pra caralho, tá mó frio. Porra, os caras estão lá do lado, tu tá todo quentinho aí, os caras estão lá do lado de fora. Ah, como é que esses caras vêm pra cá, tudo maluco, porra? Aí quer ficar no saguão, os caras estão querendo tirar ele, o que eu tenho que... Doutor, a merda tá feita. Eles só tem como ir embora amanhã. Porra, tá um frio do cacete. Pelo amor de Deus, os caras, porra, vieram lutar pelo Vasco aqui, irmão. Aí ele, e aí, qual é a solução? Falei, então, doutor, olha só. Tem um puteiro. Ele, porra! Esses caras lá do Vasco já me enchem o saco, eu vou pagar puteiro pra torcida inteira. Falei, doutor, tu não vai pagar puteiro, eles não vão comer mulher nenhuma, eles vão entrar pra ficar no quentinho, comer artístico. Eles vão ser... Participa, Maruenta, é o DJ Saco, participa, Maruenta. Meu irmão, eles só vão entrar lá pra ficar no quentinho, irmão. Porra, aí eu consegui o dinheiro pra galera toda da Força Jovem com o Eurico. Meu irmão, ele falou, puta que pariu. 4-1 no River, né, peixe? Ô Zé, quando eu falei que não vai ter um novo Eurico, onde eu quero chegar, assim. Você acredita que só com um novo Eurico Miranda que o Vasco vai poder voltar a ser grande no seguinte sentido? Porque a gente sabe que o Eurico foi o cara que tinha uma rivalidade Fla-Flu e ele criou a rivalidade Vasco e Flamengo, que até para minha geração, assim, eu curto muito mais Flamengo e Vasco do que Fla-Flu, né? Ele criou ali ele fez o Roberto ser tão grande quanto o Zico,
Ele criou essa porra, né? Ele botou o Vasco no mapa. Claro, ele tirou o Fla-Flu pra ser Vasco e Flamengo. O Flamengo tava lá agora cantando música pra torcida do Vasco. Aqui não é Vasco, lá na Europa. Você, com essa tua energia, com essa tua contundência, você mesmo sendo presidente do associativo, tu tem, assim, essa coisa de chegar no vestiário e contagiar os caras, temos que ganhar do Flamengo sempre. Tu tem essa vontade de mudar a rota? Porque a sensação que eu tenho, Gustavo, é que, porra, o Vasco foi rebaixado 4 vezes, ficou 5 temporadas na Série B. Eu não sei se tem uma certa acomodação. De repente, a maioria, não sei, os vascaínos, eles naturalizaram a derrota, a queda, sabe? E de repente precisa de um novo Eurico, precisa de alguém pra mudar essa porra toda. Então. E de repente você, esse cara... Então, nós vamos botar um investidor. Só que sabe o que eu cobrava do pessoal lá? Fala, Pedrinho, pô, vai lá conversar com os caras, vai no vestiário. Porra, vai lá no vestiário, rapaz, passa um pouco de vascainidade pros caras. Porra, e tal. Ele era o presidente, não era eu que tinha que fazer isso. Isso quando tava a empresa. Vai lá, cara, porra, conversa. Vai no CT. E não ia. Por quê? O Edmundo falou, os caras entraram com a intenção de tirar a empresa, então eles não iam conviver. E aí tudo certo. O Vasco vai ter, se for o Marinax, porra, futebol é profissional. Se o cara falar, porra, tu não tem que entrar aqui, o caralho, não vou entrar. Mas eu vou buscar ser o melhor amigo do Marinax. Eu vou ser aquele cara que vai levar o charuto pra ele, vou fumar o charuto com ele. Porra, entendeu? Porra, vamos jantar pra comemorar, vou jantar com o cara. Você é amigo do cara, o cara tá botando dinheiro, investindo no meu clube. De alguma maneira, tu vai contagiar aquele ambiente ali pra essa vascainidade dos tempos de Eurico, é isso? Eu vou falar, porra, não, vamos trazer esse cara aí. Porra, sabe qual foi a única contratação que eu pedi pra Alexandre Matos? Assim, não é nem vamos trazer esse cara aí, é uma coisa assim... vamos meter 4 no Flamengo. Uma coisa assim, sabe? Falta no Vasco. Vamos meter 4 no Flamengo. Isso. Rivalidade, falta no Vasco de todos esses anos, desde a época que o Eurico se afastou, desde a morte dele, é homem com culhão. Homem com culhão não é aquele homem que vai chegar ali e vai sair na porrada, não. É homem com culhão na palavra. Claro. Chegar e falar, ó, isso aqui é Vasco, a gente não pode perder pra eles, vocês têm que dar a vida. Hoje o cara chega no Vasco e é o que o Zé falou. O cara não vai no vestiário, o cara não passa uma segurança pro seu jogador. Os caras estão lá, os caras não sabem o que é Vasco. Os caras não são Vasco. O cara vem de outro clube, ele não sabe da grandeza do Vasco. Até o Léo Pelé, quando chegou, descobriu da carta e tal, do que o Vasco foi o primeiro a dar as vozes aos negros e operários. O cara ficou maravilhado com aquilo. Quem pudesse falar aquilo... falasse antes pra ele, de repente a gente tinha jogado com mais vontade, tinha mais tesão de jogar pelo Vasco. Hoje os caras chegam lá, ninguém conta a história do Vasco. Hoje, o cara chega no Vasco, é como se o cara tivesse chegado com todo respeito ao América, ao Bangu, é como se o cara tivesse chegado no clube dele. Tu imagina a cabeça de jogador hoje? Peraí, só pra resumir. Tu imagina a cabeça de jogador hoje, e foi o primeiro tema que a gente abordou aqui, tu imagina a cabeça de jogador hoje, pô, perdemos. Dentro de casa. Perdemos dentro de casa. Perdemos pro Internacional. Aí o jogador tá saindo de carro lá, aí ele passa na porta da barreira, tá o pagode rolando. Porra. Meu irmão, de boa. Vasco perdeu. Tá o pagode rolando fora da barreira. Ah, isso é legal? Legal caralho, irmão. Quem falar que isso é legal, porra, não viveu o Vasco. Entendeu? Vasco perde, meu irmão. É uma merda. Ó, eu vou te falar. Eu sou obrigado a falar isso. Meu irmão, fui sair com a mulher, dia dos namorados. Aí eu saí com a mulher. Falei, vou fazer tudo antes. Porque o Vasco vai jogar com o São Paulo. Eu vou fazer tudo antes. Porque, porra, se o Vasco perde, como é que eu no dia dos namorados vou... Meu irmão, vou fazer tudo antes. Sair com a mulher e tal, parará. Meu irmão, felizão. Porra, quando o Vasco ganha... Porra, 3x1, eu que nem o Tuiuiu, né? Aí eu vou com tudo. Mas, porra, garanti. Mas falei com o Escobar antes. E esse cara aqui jogou na Bet lá e ganhou 11.500 com 1.500. R$1.500, virou 11.000. Sempre aposta no Vasco. Ele aqui tem as maiores loucuras, sempre aposta no Vasco. Como é que esse cara torce contra o Vasco?
Fala pra mim, o maluco que sempre bota lá a odd dele, ó, botei aqui, ó. Aí aparece quanto que ele botou. Ele sempre aposta no Vasco. Porque quem é Vasco, é Vasco. E torce pelo Vasco e briga pelo Vasco. Mas, pô, quer sempre que o Vasco ganhe. Mas quando perde, natural reclamar, rapaz. Eu ia falar essa coisa da rivalidade, que a maior prova que o torcedor vascaíno novo, ele, porra, lamentavelmente, ele tá naturalizando essa normalizando. Fase. E aí ele ouve do pai e do avô. O pai vai contar a história do Edmundo, do Romário, e o avô vai contar do Roberto. Vamos fazer uma linha do tempo assim. Né? Mas ele vai... A realidade dele é essa. O torcedor do Flamengo, de hoje, da geração Gabigol, cara, ele tá cagando pro Vasco. Ele quer saber do Palmeiras. Cara, eu sou de uma época... Pô, eu tenho 53. Tu tem quanto? A gente regula, né, Zé? 54. A gente regula. É. Eu sou de uma época... 71. Eu deixava de sair com namoradinha, qualquer coisa, quando tinha Flamengo e Vasco, pra ir pro Maracanã, cara. Ver Flamengo e Vasco, Roberto e Zico. Todos os jogos. Eu não perdi um. Também. Eu fui perder, eu acho que o primeiro... Cara, até 88, sei lá, eu não lembro qual foi o primeiro Flamengo e Vasco que eu perdi na vida. Todos. Porra... Eu não... Gol do Cocado, gol do Rodinelli, o gol do Júnior, Capacete. Eu me lembro, porra, teve um... Gol do Roberto na chuva. Pô, tá todos. Teve um que me traumatizou pra caralho. Gol do Tito, 87. Foi o Dia dos Pais, foi o Dia dos Pais. Esse aí foi o Dia dos Pais, o gol do Tito. Todos. Teve um que me traumatizou, não sei se foi 84, 85, o Giovani mata... Vira, porra, pega o Fidel adiantado, encobre o Fidel. Lembra desse jogo? Foi 1x0. Eu lembro final do jogo. Tu vai ficar puto comigo, mas, porra, eu graças a Deus o Vasco nunca fez isso. Porra, eu lembro do jogo do Cantarelli pedindo pra todo mundo se jogar, e Moza, e o caralho, todo mundo indo pro chão pra terminar o jogo. Porra, foi que ano isso? 1984, não foi? Não lembro. Foi um que foi 4x0. Eu tava lá, porra, tava lá. Eu nunca perdi o Vasco Flamengo, cara. E aí, assim, então eu sou dessa geração. E de repente a molecada hoje, ela caga pra Flamengo e Vasco. Quer saber de Flamengo e Palmeiras. Porra, então, esse ano eu eu não acho que tô o Vasco tem que resgatar isso, né, cara? Esse ano eu não tô indo a nenhum jogo do Vasco. Não? 25 anos eu fui a todos os jogos do Vasco. Esses caras falam, pô, Zé, tá maluco, pô, que não sei o quê. Pô, tinha festa, o pessoal sabia que tinha que mudar o dia da festa. Mas aí quando aconteceu tudo que aconteceu desse negócio aí, eu falei, enquanto o Vasco não for vendido, eu não piso em São Januário. Para mostrar pro torcedor que vai lá e sempre me vê ali, pô, o Zé não tá vindo. Por quê? Porque o Zé, enquanto não vender o clube, ele não vai vir bater palma pra palhaço. Porque se eu quiser bater palma pra palhaço, eu vou no circo. E aí eu não vou. Mas ano que vem... 2026, eu vou a todos os jogos, o Vasco sem investidor. Olha o que eu tô falando agora em junho, tá? Eu vou a todos os jogos e vou levar um cartaz. Vai vender essa porra quando? Porque era o papo, né? Que não queria o associativo. Eu não quero o associativo. Não é questão de ser o Pedrinho. Não é questão de ser o Salgado, de ser o Campelo. Eu não quero. Tanto que a proposta... da chapa ganhamos a eleição, Vasco com investidor. Entendeu? A situação e a oposição não querem, tá? A situação e a oposição estão alinhados. Porque eles todos querem continuar fazendo futebol dessa forma. Zé, até que você já falou agora aqui do Salgado, tem que falar aqui. O cara não foi um bom presidente, todo mundo sabe, mas o Salgado vem ajudando o Vasco desde a época do Calçada, do Eurico. O Salgado botou muito dinheiro no Vasco. Muito? Muito. Eu não estou falando disso agora, não. Estou falando disso da década de 80. Das compras do Bebeto, na compra... Então, assim, hoje os caras não têm respeito nenhum pela história do Vasco. Eles respeitaram o Eurico, beleza, era uma política. Mas o que eles fizeram com o Salgado agora... O Salgado tem a dívida no Vasco, que o Vasco não tinha dinheiro para viajar. Eu não sei se era um jogo do Campeonato Brasileiro... O Vasco não tinha dinheiro para viajar. O Salgado botou o dinheiro, comprou as passagens pra gente ir jogar. Os caras hoje fizeram a proposta de pagar o Salgado, a dívida que ele botou, daqui a 3 anos,
Em 10% 19 da anos. dívida. Vai receber daqui a 19 anos. E 10% da dívida. Então, quer dizer, eles foram apoiados pelo Salgado. Na gestão Pedrinho hoje, tem várias pessoas que participaram da gestão do Salgado. Foram Tem que deixar vice-presidentes isso do Salgado. claro. Eles estavam juntos e hoje eles fazem isso com o Salgado. Eles primeiro fazem com o Júlio, fazem com o Salgado. Você vê que eles não têm compromisso nenhum de sujeito homem, essa é a palavra. Se eles venderam o Júlio Branco durante 15 anos, quando eles assumem, o Júlio tem que estar aqui do lado. Opa, meu amigão está aqui do lado. Eles fazem isso com o Salgado e o Salgado apoiou eles. Então, quer dizer, eles estão perdidos. Hoje, a diretoria do Vasco não sabe como vai fazer com o Vasco. Só para resumir, o Salgado, quando estava na presidência, antes de entrar a 777, o Vasco levou um transfer ban por 2 profissionais lá. E aí o montante eram 30 milhões. Ele pegou e botou do bolso. Aí eu te pergunto, agora na gestão do Pedrinho, rolou o transfer ban, mas só que o Vasco já é a empresa, SAF, né? SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Então, como foi jogado para recuperação judicial, eles conseguiram driblar o transfer ban. Porque a lei do país jogou para lá e tal, e eles conseguiram. Agora, se eles não têm o mesmo mecanismo, eles iam fazer o que o Salgado fez, de botar 30 Do milhões bolso. do bolso, e esse dinheiro é que o cara está questionando. O Salgado, a gente deu o maior azar, que ele era um cara muito bom, como é até hoje, só que ele assumiu o Vasco já numa idade avançada, e ele caiu, assim, eu não vou falar uma desgraça, porque é um nome muito forte, mas ele ficou na mão do Osório, que é um cara, assim, que nenhum carioca, nenhum brasileiro teria condições de ter ele do lado, e o Salgado, infelizmente, caiu na mão dele. E eu vou te falar só para Só para terminar. encerrar, porque a gente já está com o nosso... Tá. Bom, se é pra gente encerrar, então eu vou esquecer esse papo e vamos... Quero te agradecer aqui mais uma vez por ter estado aqui. Gustavo Ferreira. Gostou da estreia, Gustavo? Muito bom, muito Gostou bom. da estreia? Está introduzindo, tirou... Gustavo hoje tirou estava a lutando virgindade, jiu-jitsu e tirou a rompeu o virgindade do bíceps. menino, né? É, mas o Gustavo, cara, é um ídolo para o pessoal da minha geração, de Vasco, de Força Jovem, de vascainidade, de Vasco campeão, de Vasco lutador, brigando. E, porra, viveu tudo que eu vivi, cascata lá, aquelas Aquilo coisas... foi eu que tive por a isso ideia. que eu tô fiz. falando, A aquela cascata. Ou seja, que todo mundo furava as camisas, todo vascaíno tem uma camisa furada. Desculpa a aí, ele. desculpa a todo mundo. Mas, porra, Gustavo, te agradecer, obrigado por você ter vindo. Obrigado você pelo convite. Obrigado por você ter vindo. Foi um Zé prazer Colmeia, enorme. gostou de novo, Zé Colmeia? porra, sempre gosto de estar contigo, é bom e... Já veio 2 vezes, vai pedir um... Não, na Ano próxima... que vem a gente volta. É, eu Aí venho a gente- antes de virar presidente. Vem? Venho. Pô, então vem de novo aí pra gente bater esse papo, agradecer de novo aí vocês. Assim que tiver, vou receber o material, assim que tiver, aviso pra gente divulgar, pra vocês divulgarem na sua rede, que a Vascaína... Vamos com os tudo, vascaínos vamos todos vão explodir. querer ver. Aham. É Pra gente isso. ter muito... espalhar esse conteúdo pra muita gente. Agradecer vocês aí de novo. Tamo junto. E voltando aqui pra você, ó. Curtiu o Papo de Vasco, então? Então, se você não tá inscrito aqui no Sua Resenha, se inscreva. Pega esse conteúdo, espalha com a vascainidade toda a comunidade. Eu falei que ia ser um Papo de Vasco acima da média. Não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, que é o Instagram, que é o Sua Resenha Podcast. O Kawaii e o TikTok é Podcast Sua Resenha. O Facebook é Só Resenha, não tem podcast nem antes nem depois. É somente Só Resenha, porque lá eu boto muitos cortes por dia, você assiste os cortes, tem uma noção de como é que tá o programa, cai aqui no YouTube e assiste o programa na íntegra, tá legal? Um papo maravilhoso aqui com o Gustavo, com o Zé Colmeia, sobre Vasco da Gama, que é o time do meu pai. Meu pai tá vivo ainda, 87 anos. Graças a Deus. Porra, meu pai, pai, vamos no São Januário, pai, eu te levo uma... Porra, ele não quer... Meu pai, quando era novo, ia jogo pra cacete, cara. Tem muita história. mas o Foi meu sócio pai do também- Vasco e tal, mas Pô, hoje... meu pai foi até morrer. Até meu falecer. meu pai não quer ir, cara. E meu pai foi aniversário junto com o Roberto, 13 de abril, né? É. Então, esse foi mais um Só Resenha. Até o próximo. Fui!